Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Arieska Meurer e eu vim falar sobre livros. Agosto acabou e com isso nós chegamos ao fim da nossa leitura conjunta de Capitães da Areia, do Jorge Amado, que foi a obra selecionada para representar a Bahia no nosso projeto de leitura Estados do Brasil. Se você ainda não acabou essa leitura, se você ainda não acabou o livro, não se martirize, não se apresse, leia no seu ritmo e depois, por favor, volte aqui que eu quero saber a sua opinião, as suas percepções e o que você achou dessa história. Bom, vamos lá. O livro Capitães de Areia, ele foi publicado originalmente em 1937 pelo autor baiano Jorge Amado. O Jorge Amado é um dos autores brasileiros mais reconhecidos e mais traduzidos para o exterior e é o autor brasileiro com o maior número de adaptações para o cinema, para o teatro e para a televisão também. Quem é mais das antigas vai se lembrar das versões da Globo de Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, Tenda dos Milagres, Dona Flor e seus dois maridos. Mas não só isso, tendo inclusive adaptações gringas. Eu, como já tinha contado para vocês aqui no canal, vergonhosamente não tinha lido absolutamente nada do Jorge Amado ainda. Inclusive, quando eu comentei isso com uma colega de trabalho minha, ela ficou bem surpresa e me falou que existe uma versão dela antes e outra depois da leitura de Capitães de Areia. E depois que eu finalizei o livro, eu entendi o porquê. Mas tá, vamos começar do começo. O livro Capitães de Areia começa de uma forma que eu achei bem interessante, que é com essas cartas à redação. São selecionados alguns trechos de jornais que trata desse problema dos capitães de areia na cidade de Salvador. Então, assim, são diferentes pontos de vista de diferentes pessoas sobre esse grupo de meninos que se intitulam os Capitães da Areia. Então, a gente tem um texto enviado por um policial, né, que é um responsável pela casa de detenção, que vê nos Capitães de Areia um problema que precisa ser eliminado. A gente vê a carta de um padre que tem um olhar mais caridoso e que tenta se aproximar e salvar essas crianças. A gente vê também o relato de uma mãe pobre que tem um olhar mais crítico em relação à casa de detenção, à realidade dessas crianças. Então são assim pontos de vista diferentes que vêm assim dar essa introduzida na história dos Capitães de Areia. Depois desses pequenos relatos, dessas cartas à redação, a gente começa a ver a história mesmo, saber sobre os personagens, as suas realidades, os acontecimentos que trouxeram eles até ali. Mas o que é os Capitães de Areia? Os Capitães de Areia é um grupo de crianças, de meninos, né, crianças e pré-adolescentes que são órfãos ou que foram abandonados e que vivem em um trapiche abandonado na praia de Salvador e sobrevivem cometendo pequenos delitos, pequenos crimes nas ruas da cidade. É um grupo que ficou muito famoso por causa desses delitos, então todo mundo na cidade de Salvador sabe quem são os Capitães da Areia, já ouviu falar, mas ninguém sabe onde que é que eles se escondem, né? Onde que é que eles passam a noite, onde que eles ficam e quem que é o líder deles. Dentre os diferentes personagens do grupo, nós temos o Pedro Bala, que é o líder que se tornou o alfa, por assim dizer, após ganhar o respeito dos outros integrantes. Nós temos o Sem Pernas, que é um menino que tem uma deficiência física que faz com que ele manque. O professor, que é um dos poucos do grupo que sabe ler e que também é muito inteligente e acaba sendo o responsável por desenvolver os planos de roubos e assaltos do grupo. Temos o João Grande, o Gato, o Barandão, o Boa Vida e por aí vai. São vários integrantes, daí tem os apelidos, tem os nomes e a gente sempre acaba tendo uma pincelada ou da história dos meninos, ou de como foi que eles pararam ali, o caráter deles, alguma coisa de cada um dos personagens a gente acaba ficando sabendo no decorrer da história. Eu queria começar comentando com vocês o que mais me surpreendeu nesse livro é o quão atual ele ainda é. Ele foi publicado em 1937, a gente tá em 2024, então se passaram aí 87 anos desde a sua publicação e muitas das
das falas preconceituosas, das maldades, das situações, das injustiças que são descritas nesse livro, a gente ainda consegue observar no Brasil hoje em dia. Esse livro não é um livro fácil, ele é um livro dolorido de se ler. Ele é um livro que vai te deixar desconfortável, vai abrir os seus olhos para feridas, para chagas da sociedade, só que para você conseguir entender ele, você precisa ter empatia. Você precisa deixar o seu lugar, o seu local privilegiado em relação a esses personagens para que você consiga entender eles. Você precisa estar disposto a admitir que existem essas falhas morais na sociedade. Inclusive, tem um trecho que me marcou muito assim, nesse livro, que eu até coloquei um post-it e que eu queria ler para vocês. Desde pequenos, na arriscada vida da rua, os capitães da areia eram como homens, eram iguais a homens. Quando outras crianças só se preocupavam com brincar, estudar livros para aprender a ler, eles se viam envolvidos em acontecimentos que só os homens sabiam resolver. Sempre tinham sido como homens na sua vida de miséria e de aventura. Nunca tinham sido perfeitamente crianças. Porque o que faz a criança é o ambiente de casa. Pai, mãe, nenhuma responsabilidade. Nunca eles tiveram pai e mãe na vida da rua e tiveram sempre que cuidar de si mesmos. Foram sempre os responsáveis por si. Tinham sido sempre iguais a homens. Se você não se colocar no lugar dessas crianças e entender que eles não tiveram a segurança do lar, eles não tiveram um pai, uma mãe, não tiveram a oportunidade não tiveram quem ensinasse a como construir um caráter sólido, se você não entender e não aceitar que existe essa realidade diferente, você não vai entender essa obra e você não vai entender as lições que ela contém. Na época do lançamento, essa obra foi muito considerada comunista e, pasmem, foi queimada em praça pública, literalmente. Não, eu não tô exagerando. Eu vou deixar na descrição do canal esse artigo aqui da BBC que esclarece melhor e traz essas informações. Mas foi basicamente isso. O Estado Novo considerou que o Jorge Amado, que na época era um jovem autor com seus 25 anos, que ele tinha claras propensões comunistas por causa das críticas sociais que ele trazia nas suas obras. Por isso, o Estado decidiu queimar Capitães de Areia e outras obras que ele considerava como perigosas para a sociedade. Só que a gente sabe, né, o que acontece, o que significa quando a liderança no poder opta por queimar livros. O que acontece? A população ela fica muito curiosa para saber o que é que estava escrito, o que tinha naquelas obras, aumenta a procura por esses livros e, consequentemente, acaba aumentando também o senso crítico da comunidade. E essa avaliação de que Capitães da Areia era um livro comunista se dá por diversos motivos e trechos da obra. Além das histórias dos meninos, nós temos, por exemplo, o trecho em que um padre está tendo um diálogo tenso com um cônego superior a ele, né, na Igreja Católica. E o padre começa a refletir após esse diálogo se, segundo as passagens bíblicas, Jesus Cristo seria capitalista ou comunista. Em qual dos dois extremos que está o perigo na visão cristã? O livro traz também reflexões sobre as religiões consideradas para pobres e religiões para ricos, religiões para pretos e religiões para brancos. Fala sobre os movimentos grevistas da época, fala do futuro das injustiças sociais, as diferenças de classes e também acaba correlacionando com o Lampião e os seus cangaceiros que ainda estavam vivos e ativos na época do lançamento do livro, trazendo muito do argumento que o Lampião trazia, qual que era a visão da comunidade pobre em relação a esse personagem. Então, assim, é uma obra bem completa e bem complexa também. Só que se eu pudesse recomendar alguma coisa para vocês antes de vocês lerem esse livro, é que vocês cheguem até essa obra não com um olhar político. Eu recomendo que vocês leiam essa obra com um olhar humano
e apenas isso. Que vocês venham com uma mente aberta e um senso crítico, que daí eu garanto que vocês vão terminar essa obra modificados. E daí, para encerrar, eu gostaria de trazer uma curiosidade e uma recomendação de música. A curiosidade é que Jorge Amado e Capitães da Areia são muito famosos na Rússia. Existe uma adaptação gringa, norte-americana, de 1971, que teve 40 milhões de espectadores na União Soviética. E a recomendação de música é Capitão da Areia, de Agenor Ribeiro, lançado em 1964, mas que você provavelmente já ouviu um trechinho aí nas trends dos Reels e dos TikToks, numa versão remixada pelo Afterclap. Só lembrando que na aba Comunidade, aqui do canal, vocês vão encontrar o resultado daquela enquete que nós fizemos para decidir a ordem das leituras conjuntas do Projeto Estados do Brasil dos próximos meses, que já está definido até dezembro. Então, agora no mês de setembro, nós vamos ler o 15 da Raquel de Queiroz, que foi a obra selecionada para representar o estado do Ceará. Vocês já estão com a obra em mãos? Vão ler o 15 também com a gente? Ou qual que é o estado que vocês estão mais ansiosos para ler? Como eu falei, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, quais que foram as percepções, se atingiu as expectativas, se ultrapassou, o que vocês acharam da história da obra. Então, por favor, não se acanhem, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Capitães da Areia, do Jorge Amado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenha um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!